Oi pessoal, eu sou a Paola dos Livros Livram e hoje eu vim trazer para vocês um guia Lisa Kleypas. Vou passar um pano assim por tudo que eu já li da Lisa Kleypas, todos os romances de época dela, porque eu sei que ela escreve romances atuais também, mas eu vou fazer um guia para vocês de por onde começar a ler Lisa Kleypas. E depois, no final desse vídeo, ainda tem um top 5, os 5 melhores na minha opinião. Antes da gente começar, vocês já sabem o que eu vou falar aqui agora. Se inscreve no canal, já se inscreve, gente, já deixa seu curtir, já compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, principalmente, fala pra todo mundo, gente, fala mesmo, não precisa ter vergonha não. Outra coisa, se gostar de algum livro que eu vou falar aqui hoje e for comprar, resolver comprar, compra pelo link que eu sempre deixo aqui na descrição, que me ajuda demais e é uma forma de vocês patrocinarem o conteúdo do canal sem gastar nada mais por isso, porque é o livro que você já ia comprar mesmo, não vai alterar o valor, entendeu? Mas vamos lá, eu vou falar pra vocês hoje um pouquinho de todos os livros da Lisa Kleypas que eu já li, dos romances de época dela que eu já li, e vou começar pelos primeiros que eu li e até chegar nos últimos, tá bom? E depois que eu falar um pouquinho de todos, eu vou falar pra vocês os 5 melhores na minha opinião. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, vamos lá porque tem muito livro pra falar aqui hoje. Eu comecei lendo Lisa Kleypas pela série dos Hathaways. No caso, esse é o primeiro livro da série dos Hathaways, que é uma família. E aqui, nesse primeiro livro, a gente vai ter a Amélia, que é a irmã mais velha dessa família. Ela é a primeira filha, então por ser a mais velha, ela sente que tem muitas responsabilidades com os irmãos. Os pais morreram e os pais deles eram pais muito intelectuais, então eles sempre incentivaram os filhos a buscar conhecer mais, a serem mais questionadores. Então todos eles têm uma aura assim um pouco mais excêntrica. É assim que eles são conhecidos na sociedade, que os Hathaways são os irmãos excêntricos, assim, são o povo mais loucão mesmo da cabeça. E a Amélia é essa irmã mais velha cuidadosa, assim, ela gosta de cuidar dos irmãos, ela quer sempre saber o que tá acontecendo com os irmãos. Então ela é um pouco intrometida na vida de todo mundo. Você vai ver que em todos os livros de todos os irmãos, ela vai se intrometer um pouco. Então é divertido, bastante divertido ler não só sobre a história dela, como sobre a história de todos os irmãos. A Amélia vai conhecer um cigano chamado Khan Rohan. Não sei como pronuncia o nome dele, mas ela vai conhecer esse cigano e no começo ela vai estar muito assim arisca, porque eles vão começar um pouco brigando, sabe? Eles vão começar um pouquinho cão e gato, não é muita coisa, mas ela não tá preocupada com ela não quer saber da vida amorosa dela, ela só quer saber de cuidar dos irmãos, de fazer os irmãos serem adultos melhores. Então ela tá preocupada também com a apresentação das irmãs à sociedade. Então é o seguinte, a Amélia não tá nem aí pra vida amorosa dela e o Khan vem pra mudar um pouco as prioridades da vida da Amélia. Ela vai começar a questionar um pouco mais, ela vai começar a olhar mais pro próprio umbigo, por coisa que ela não faz. Ela vai começar a ver que ela também tem vontades, que ela também tem um futuro pra ela e ela precisa pensar mais nisso. Então é um livro muito bom de ler, é um livro muito românticozinho assim mesmo, pra deixar a gente com o coração quentinho. Foi o primeiro livro que eu li da Lisa Kleypas e por ser o primeiro livro da série, ele sempre vai ter um lugarzinho especial no meu coração, que foi o que fez eu ler o restante da série. Então tá aí pra vocês a minha primeira indicação da Lisa Kleypas. E eu aconselho começar a Lisa Kleypas pela série dos Hathaways, não só porque eu comecei, mas porque eu acho que é uma pegada legal. Ai, credo, corona. O segundo livro da série dos Hathaways é Sedução ao Amanhecer, e aqui a gente vai conhecer a Win. A Win também é uma das irmãs mais velhas, eu acho que ela tá ali na faixa etária do irmão delas, que só tem um irmão nessa família, que é o Léo. Se eu não me engano, ela e o Léo estão disputando ali entre o segundo mais velho, eu não me lembro se é ela ou se é ele, mas ela tá ali nos 3 primeiros mais velhos, nos 3 primeiros irmãos. E a Win, ela tem uma condição física um pouco debilitante, ou seja, ela tem uma fragilidade maior porque ela tem dificuldade com respiração, ela não é uma pessoa que pode ser muito ativa porque ela se cansa muito fácil e essa condição dela vai fazer ela
viajar pra Paris, se eu não me engano, pra buscar um tratamento mais adequado. Só que a Win é secretamente apaixonada pelo Mary Pen. Mary Pen também é um cigano, mas ele é um cigano que foi criado junto dos filhos da família. Ele é como se fosse um criado da família, mas os pais dos Hathaways, né, os que já faleceram, eles adotaram Mary Pen mais do que um criado, como quase um filho, só que ele não se coloca nessa categoria. Ele sempre vai se sentir inferior aos Hathaways, e esse é um trauma que ele carrega desde criança. Ele não se acha merecedor de gostar da Win, que é uma paixão secreta que ele também alimenta desde sempre. Então aqui a gente tem um amor de infância que tá mascarado em ambos os lados. A Win, apesar de ser essa personagem mais fragilizada fisicamente, ela tem uma mente muito corajosa. Então é ela sempre que vai querer tomar as atitudes. Ela não gosta de que as outras pessoas tenham dó dela. Ela não gosta que as outras pessoas olhem pra ela com pena. Então ela faz de tudo pra ser um pouco mais rebelde. Ela quer fazer as outras coisas diferentes, apesar de que na maioria das vezes não deixam ela fazer as coisas que ela quer fazer, porque, nossa, você vai se cansar, ó, você vai piorar. Só que ela tá nem aí, ela fala, ela quer gritar, e quando ela surta, alguns momentos ela surta de raiva mesmo, porque ela não quer ser essa pessoa presa numa gaiola de ouro, assim. Então ela é aquela pessoa que vai sempre contra o que se espera que ela faça. Apesar dela ter muita responsabilidade, ser uma irmã muito boa, ela é uma pessoa que tá cansada dessa vida de impedimentos, de cautela. Ela quer arriscar. E nessa viagem para Paris, ela vai conhecer um doutor, que ela vai acabar ganhando o carinho e o amor desse doutor, só que ela não vê ele dessa forma. Ela cria um carinho por ele também, e ela volta de Paris com esse doutor aí ao encalço dela. E quando ela chega é quando a história realmente começa, que é quando Mary Pen vai começar a ter que ir atrás do que ele quer, porque ele tá perdendo ela pro doutor de Paris, lá pro médico, e aí é quando a história fica realmente boa. Também é uma leitura muito legal, gosto bastante dessa série como um todo. O terceiro livro dos Hathaways é Tentação ao Pôr do Sol, e confesso que esse livro sempre vai ter um espaço bem grandão do meu coração, porque eu me identifiquei muito com essa protagonista. Aqui a gente tem a Poppy. A Poppy, ela é a terceira filha da família, filha mulher, porque o Léo é mais velho que ela, mas ele não tá, o livro dele aqui não tá na ordem hereditária, digamos assim. A Poppy, ela é uma menina que tá sempre muito preocupada com o debut dela. Ela quer ser uma pessoa que, pra se encaixar na sociedade, ela tá um pouco cansada de ser vista como excêntrica pela alta sociedade, porque a família dela é muito excêntrica, eles são sempre muito comentados. Então, assim, ela tá cansada disso. E ela quer mesmo se encaixar na sociedade. Ela vai em busca de aprender mais, de aprender das normas, da etiqueta da alta classe. Então ela é uma pessoa um pouco diferente, um membro um pouco diferente da família. Só que a Poppy, ela vai acabar se apaixonando por um hoteleiro, que é o Harry. O Harry, ele é dono de uma franquia, assim, de hotéis, é um homem muito rico. Só que aí os dois, eles têm uma relação um pouco conturbada no começo, porque ele é uma pessoa muito dura, ele é muito rústico, então às vezes ele tem uns rompantes assim meio brutos, ele tem traumas e ela precisa ajudar ele a superar esses traumas. Ele é uma pessoa que a família não aprova de cara, assim, então a gente tem ali uma superação de obstáculos. É um romance muito levezinho. Esse livro eu achei ele ainda mais fácil de ler, mais envolvente ainda do que o da Win, que é o segundo livro. Gosto muito desse livro, principalmente por isso, porque eu me identifiquei muito com a protagonista. É uma coisa pessoal minha, assim, então talvez não seja assim pra todo mundo, mas pra mim esse livro sempre vai ter um lugarzinho especial. Eu falei que ele chama Tentação ao Pôr do Sol? Não sei. Ele chama Tentação ao Pôr do Sol. O quarto livro da série, aí a gente tem o Léo, que é Manhã de Núpcias. E o Léo é um personagem que ele tá sendo construído desde o primeiro livro. Por quê? O Léo teve o seu amor da vida dele aí arrancado dele quando ela ficou doente e morreu.
Então ele teve uma noiva, ele era extremamente apaixonado por essa noiva. E ela ficou doente, não lembro o tipo de doença que ela teve, mas foi uma doença que na época foi tipo uma epidemia. Pra essa época foi uma epidemia conhecida, eu não me lembro agora, porque tem muito tempo que eu li. Mas aí ela morre e isso vai se tornar um trauma na vida dele. O Léo é uma pessoa que desde o primeiro livro tá muito conturbado, porque desde o primeiro livro ela já morreu. Então lá no primeiro livro a gente tem um Léo perturbado, muito perturbado, que não tá nem aí pra família, que não tá nem aí pra vida das irmãs, pra cuidar das irmãs, porque eles estão sem os pais. Então a Amélia, que é a pessoa que tá cuidando da família inteira, que tá buscando uma vida melhor pra todo mundo, ela fica muito sobrecarregada porque o Léo não ajuda com nada. Ele tá simplesmente, assim, ele ligou o foda-se pra todas as questões do mundo inteiro, porque ele não tá nem aí, gente. Ele tá traumatizado, ele tá vivendo, assim, o luto dele muito intensamente. Ele acha que ele nunca mais vai merecer nada na vida dele, porque a única coisa boa que ele tinha morreu. Então é um livro muito intenso. Aqui a gente vai ter... Quando chega nesse livro, ele já tá um pouco melhor. Por quê? Porque lá no primeiro livro ele tá muito ruim. Aí no segundo livro ele vai pra Paris com a Win. Lá em Paris ele dá uma revigorada na vida dele e volta um pouco melhor. Aí no livro da Pop ele já tá mais ativo com a vida das irmãs, preocupado um pouco mais com a vida das irmãs, com o cuidado das irmãs. E no livro dele ele já tá mais superado. Acontece que ele ainda tem muitos traumas e a cabeça dele ainda tá muito perturbada. Só que aqui ele vai conhecer a governanta que foi contratada para cuidar das duas irmãs mais novas, da vida social, né, da introdução à sociedade das irmãs mais novas, que no caso são a Pop e a Beatrix, que é a mais novinha. E aí é quando ele começa a se apaixonar pela governanta. E a governanta, que é a Catherine, ela é uma mulher completamente independente, ela guarda um segredo aí que vai ser revelado só do meio para o final do livro, que também tem uma ligaçãozinha assim com o livro da Pop, mas que você só percebe depois. Eu não vou falar o que é, porque senão seria um spoiler. Mas aí a Catherine é uma mulher que não precisa de ninguém na vida, entendeu? Ela é uma mulher independente, ela não quer depender de homem, ela não quer se ligar profundamente com ninguém, porque ela já perdeu muitas coisas na vida dela e ela só quer ficar em paz, ela só quer fazer o trabalho dela, ir embora, e é isso daí, entendeu? Só que o Léo não vai deixar ela em paz, porque ele já descobriu que ela guarda um segredo. E ele quer descobrir qual segredo é esse e por que ela tá escondendo isso deles. Então, e eles começam desde o livro da Pop, porque ela é governanta da Pop já no livro da Pop. Então, assim, desde o livro passado, eles estão, assim, numa guerra constante. Ele implica com ela 24 horas por dia. E ela implica com ele de volta, então ela não respeita muito ele ser o patrão, né? E aí eles têm uma relação muito cão e gato. Eles começam se odiando muito, mas é muito divertido ver isso. Já no livro dele, quando eles realmente têm um contato maior e uma intimidade que vai crescendo ali, aí você vai ver que realmente é um amor construído para ser muito especial, uma história muito especial. Gosto muito desse livro. E a Catherine é a chave, assim, para ele superar esses traumas do passado. Tem um toquezinho sobrenatural nesse livro que é a pimenta da refeição. A pimenta não, a cereja do bolo, melhor, né? O último livro da série dos Hathaways é Paixão ao Entardecer, e esse livro veio pra fechar com chave de ouro essa série, porque aqui a gente vai ter a Beatrix. A Beatrix, além da família já ser excêntrica, ela é a mais excêntrica de todos da família. Ela é uma mulher muito ligada à natureza e no primeiro livro ela é quase uma criança, aqui ela já tá adulta, então a gente vê o crescimento dela nos outros livros, a gente vai ver essa menina crescendo, se desenvolvendo e mesmo assim não deixando a excentricidade de lado, porque é isso que torna ela única. E aqui no livro dela a gente vai ver um amor assim muito especial, porque nesse livro a Beatrix, ela tem uma melhor amiga chamada Penélope, e essa Penélope, ela é a joia da sociedade, a joia da estação, porque ela é a mais bonita, a que todo mundo se apaixona, que todos os rapazes querem, e a Beatrix é a excêntrica, então ela é a esquisitona, ninguém quer ela. Só que aí, um dos pretendentes da Penélope vai pra guerra, que no caso é quase noivo da Penélope. Ele não foi pra guerra noivo dela, mas ele é quase noivo dela porque ele é extremamente apaixonado pela Penélope.
E aí ele vai pra guerra e a Penélope meio que liga o foda-se pra esse pretendente dela, porque ela acha que ele vai morrer na guerra, ou se voltar, vai voltar debilitado. Então ela pensa, acho que eu vou arrumar outros pretendentes, tipo, segunda opção, né? Só que a Beatrix fica muito sentida com a escolha da amiga em fazer isso, em deixar esse cara de lado, porque na guerra é onde ele vai precisar de apoio. Então ele começa a mandar cartas pra Penélope e ela nem responde as cartas desse homem. A Penélope fala, ah, responde aí pra mim. E a Beatrix toma pra si o papel de interpretar a Penélope nessas cartas pra tentar dar um consolo pra esse herói de guerra aí, pra esse homem que foi pra guerra e tá lá sozinho, precisando de ajuda, alguém com quem conversar, algum consolo, pensando que quando ele voltar aqui, ele vai ter o amor da vida dele nos braços. Então ela começa a responder as cartas desse soldado. Quando ele volta incrivelmente apaixonado pela Penélope. Só que ele não sabe que a Penélope é a Beatrix. E a Beatrix se apaixonou por ele pelas cartas. Então, quando ele volta e ele começa a conversar com a Penélope, ele pensa, cara, não é essa pessoa que eu tava me correspondendo. Não tem como ser a mesma pessoa. E aí ele vai começar a se questionar, gente, como pode ter duas pessoas com personalidades tão diferentes? Ela era uma pessoa tão romântica, tão intensa, tão verdadeira nas cartas, e quando eu chego aqui ela é uma pessoa tão fútil. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. E aí é quando ele vai começar a ir atrás pra descobrir qual é o problema, o que é que tá acontecendo de errado. E a Beatrix começa a fugir desse homem. E ele não gosta da Beatrix no começo porque ele acha que ela é muito esquisitona, muito louca. Ela é muito ligada à natureza e aos animais, então ela realmente é diferente de todo mundo. E aí ele vai ter que começar a superar os preconceitos que ele tinha com a Beatrix, até ele descobrir que a Beatrix é muito pano pra manga, assim. Então, gente, ó, é um livro extremamente especial pra mim. Ele é... Ai, esse dá até vontade de reler falando dele aqui pra vocês. Depois que eu finalizei a série dos Hathaways da Lisa Kleypas, foi que eu passei pra série das 4 Estações do Amor, também da Lisa Kleypas, né? Porque esse livro é só dela, né, Paola? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter as 4 Estações do Amor. Cada livro vai ser com um título numa estação e tem um motivo pra chamar isso, mas eu vou falar daqui a pouco. O primeiro livro é Segredos de uma Noite de Verão. Aqui a gente vai conhecer a Annabelle e o Hunt. A Annabelle é uma mulher que ela tá um pouco mais velha do que as mocinhas debutantes e por isso ela tá quase virando uma solteirona. Acontece que ela precisa se casar por questões financeiras para ajudar, não sei se são os irmãos ou se é a família, mas enfim, ela precisa se casar por questões financeiras. Ela é uma beldade, mas ela não tem dote. E é esse o motivo que faz ela ser uma flor seca, que é o título dado por ela e pelas amigas que ela vai fazer para as meninas que não conseguem pretendentes, que não são as beldades da estação, elas são chamadas de flor secas. Esse quarteto específico delas, que no caso vai ser ela e as 3 amigas que ela faz em um desses bailes aí que elas são excluídas e que não dançam, e aí elas se juntam as 4 excluídas e formam esse clube aí para elas se ajudarem a arrumar um marido. Então, quando elas se reúnem nessa festa, ela fala, gente, a gente tá trabalhando uma contra a outra e isso tá errado, vamos fazer o seguinte, a gente se junta, elege a mais desesperada e arruma um marido pra ela. Depois a gente vê a segunda mais desesperada e arruma um amigo pra essa, e a gente vai por etapa. Ok. A primeira a ser escolhida é a Annabelle por causa da idade. Fala, não, realmente a gente precisa colocar você na frente por causa da sua idade, então vamos arrumar pra você primeiro. E aí elas vão as 4 se juntar pra arrumar um marido pra Annabelle. Gente, esse livro é muito divertido, principalmente essa série como um todo é muito divertida, principalmente pelos laços de amizade que a gente vê construído nesses livros, não só no primeiro, mas em todos. E isso é muito bonito, principalmente porque aqui a gente não tem mulheres que são beldades, que têm a beleza a seu favor, ou a juventude a seu favor, que né, é o caso da Annabelle. Então, assim, eu acho que foi um ponto que a Lisa Kleypas colocou aqui que é muito importante a gente trazer. Eu achei muito bonito isso, porque essas meninas realmente têm que superar os preconceitos que a sociedade tem sobre elas. E esse primeiro livro também é muito especial pra mim, porque também foi o que eu li que me fez querer ler o restante dos outros livros. Era uma Vez no Outono, o segundo livro dessa série das 4 Estações do Amor. E aqui a gente vai ter, se eu não me engano, é a Lilian.
A Lilia é uma nova-iorquina, então quando ela chega em Londres para procurar um pretendente, ela tem que superar os preconceitos da alta sociedade com o pessoal que veio aí das colônias, que no caso, Nova York, né, os Estados Unidos, ela ainda é uma colônia da Inglaterra. Então, por esse motivo, a Lilian, ela ainda é vista com maus olhos pela sociedade. Apesar dela ser muito bonita, ela é vista com maus olhos. Ela e a irmã, que também vai aparecer aqui nessa série, porque elas foram filhas de um homem que fez fortuna nos Estados Unidos com carvão trabalhando. Isso é um absurdo para a alta sociedade inglesa, que é uma pessoa rica trabalhar para ficar rica. Gente, isso é uma grosseria. Nossa, que absurdo. Mas é isso que é assim que as pessoas viam o trabalho nessa época. Os lords, os cavalheiros, as pessoas realmente da alta sociedade, elas não podiam trabalhar. Não tinha isso, não existia isso. Você é rico porque você é rico. Trabalhar não dignifica o homem nessa época. Mas por isso, o pai dela trabalhar com carvão, que ainda é uma profissão, assim, de muita sujeira, digamos assim, ela é mal vista pela sociedade. Só que aí, você vai se surpreender quando ela consegue fisgar um duque, meu caro. E aí é muito divertido, porque o duque é um duque cheio de preconceitos. Ele é aquele duque que ele é acima da sociedade, ele é um homem com uma cabeça muito empreendedora, então ele não tem esses preconceitos contra o trabalho, mas ele é uma pessoa muito regrada, ele tem toque, parece assim, porque ele tá muito preocupado com a imagem da alta sociedade, a imagem dele, a imagem das irmãs, que se eu não me engano ele tem umas 2 irmãs aí pra cuidar. Mas aí ele tá muito preconceituoso com ela e com o que a imagem dela representa, porque ele não pode se envolver com ela. Só que ele começa a se apaixonar por ela, e aí eles começam um implicando com o outro, se odiando mesmo. E aí eles vão ter que superar essas barreiras aí, é muito divertido, gosto bastante desse livro. Pecados no Inverno é o livro que eu sou apaixonada nessa série, eu gosto muito, pra mim é o meu preferido dessa série, da Lisa Kleypas. Pecados no Inverno a gente vai ter a Evie, que é a Evangeline, e o St. Vincent. Lord St. Vincent. Vou colocar ele de Vincent, tá? Só pra ficar mais fácil de pronunciar. Aqui, a Evie, a gente vai ter uma protagonista que ela é muito insegura e ela é gaga. Tipo assim, ela... Não é que ela é gaga ainda, ela foi gaga um tempo. Aí, pra superar isso, ela trabalhou por muitos anos. Ela trabalhou muito pra superar essa gagueira dela. Só que quando ela fica nervosa, isso ainda aparece na conversa dela. E aí, quando ela tá na alta sociedade, por ela ser uma pessoa muito tímida, isso constantemente aparece. E por isso ela é também uma flor seca. E ela faz amizade com essas outras flores secas. E quando chega a vez dela, ela é uma pessoa que surpreende a todo mundo. Porque todo mundo olha pra ela e fala, gente, a Evie é tão tímida, tão introspectiva, introvertida. Gente, a Evie simplesmente chega na casa do Vincent, que é o nosso Lorde libertino mais conhecido de Londres. E aí todo mundo sabe que ele não vale R$1. Ela chega na casa dele e fala o seguinte, olha, sei que você tá passando aí por situações financeiras complicadas, eu preciso fugir da minha família que tá querendo me trancar e me casar à força com um primo que eu não quero. Vamos fazer um acordo? A gente se casa por interesses mesmo, eu porque eu quero me livrar da minha família, você por causa do meu dinheiro, e a gente casa só pra eu poder me livrar disso. O que você acha? E, gente, eu acho assim, foi uma cena icônica pra mim, porque isso aparece no final do último livro, e quando é o começo desse livro aqui, que começa com essa cena, você pensa, nossa, Evie, e a santinha que tava debaixo de... que é isso que tava aí debaixo dessa pose de santinho? Gente, eu fiquei impressionada. Mas eu amei esse livro, e esse casal é perpetuado em outros livros que vão aparecer aqui pra frente, da Lisa Kleypas. Então esse casal foi muito especial pra mim, é o meu livro favorito. Vocês vão ver esse casal aparecendo em outros livros. E isso é muito bonito, quando a Lisa Kleypas pega um casal que fez tanto sucesso e vai dando continuidade a essa linhagem, sabe? Então é um livro que ganhou realmente o meu coração. Lisa Kleypas também com Escândalos na Primavera. E aqui a gente tem a irmã mais nova da Lilian, que é esqueci o nome dela, Daisy.
A Daisy, ela é muito sonhadora, ela tá sempre imaginando como vai ser o marido dela, ela é sempre muito romântica, ela quer muito arrumar, ela queria muito que chegasse a vez dela de conseguir um marido. E aí acontece que ela já tá prometida pro sócio do pai dela, e ela odeia esse homem, que é o Matthew. É o Matthew, certo? Tá certo, não errei. É o Matthew. E aí ela odeia esse homem, faz muitos anos que ela não vê ele, mas ela realmente odeia ele. E aí, quando ela chega, ela tá predisposta a falar, eu não quero me casar com ele. Aí ele chega e ela tem um baque, porque ela não é o que ela esperava, ele é diferente. E ele é uma pessoa que, desde que ele começou a trabalhar pro pai dela, ele se apaixonou por ela. E aí, gente, a gente que tava predisposta a odiar ele, porque ela também tava odiando, então a gente já tava predisposta a odiar. Quando ele chega, a gente não consegue. Porque ele simplesmente é um amor, assim. Ele aceita todas as excentricidades dessa nossa protagonista. Ele realmente é apaixonado por ela desde sempre. Ele se sente muito magoado quando ele percebe que ela odiava ele. Então é um casal também muito legal, é um livro muito legal de ver. E fecha aqui com chave de ouro o nosso quarteto aí das Flores Secas com Escândalos na Primavera, não, As 4 Estações do Amor. Mas essa série fez tanto sucesso que a Lisa resolveu lançar um conto que se chama Uma Noite Inesquecível. E aqui é bem fininho esse livro. Esse livro aqui é do irmão mais velho da Lilian e da Daisy, das nova-iorquinas. Então aqui a gente vai ter um conto bem rapidinho do irmão delas, que é uma pessoa que não tem muito destaque nos livros. Foi um pouco avulso, eu não imaginava que teria um conto que seria desse rapaz que não tem muito destaque nos outros livros. Mas é muito bom ler esse conto porque aparece nossos personagens favoritos e eu gostei bastante de ter lido. Depois eu passei pra uma série mais recente da Lisa Kleypas, que foi uma série assim que pra mim é a melhor série como um todo, vendo como um todo, mas foi uma série assim que ganhou meu coração. Um Sedutor Sem Coração é o primeiro livro da série dos Ravenels. Os Ravenels são basicamente irmãs, porque foi o seguinte, tinha a família Ravenel. O filho mais velho morreu, só que ele era casado e deixou uma viúva. Aqui é a história da viúva. A viúva mora com as duas cunhadas, irmãs gêmeas. E aí, de repente, aparece dois primos Ravenels que herdaram o título do cara que morreu. Aí eles vêm tomar posse do título. O mais velho, que é realmente o que herdou o título, ele chega e se apaixona pela viúva do primo. E essa mulher é uma beldade, ela é linda e maravilhosa e ela é muito boa porque ela cuida das cunhadas que são irmãs gêmeas e são muito difíceis. A Pandora e a Cassandra, lembrei, a Cassandra. E aí essas gêmeas são muito difíceis de lidar, só que essa mulher, ela fez uma amizade muito bonita com elas e quando o cara chega e ele se apaixona pela viúva do primo, as coisas começam a complicar porque ele é um libertino e ele não tá querendo se casar, ele realmente não quer, mas ele não consegue ficar longe dessa mulher. Então é um livro muito legal, gostei bastante desse livro, que foi o que fez eu ler o restante da série. Não é o meu favorito da série, era, mas não é mais, porque depois que eu li os... Ai, não vou falar, agora eu chego lá. Então esse livro ganhou meu coração, gostei muito dessa série. Aí nós temos o segundo livro, que também é de uma das irmãs. Na verdade eu errei, gente, não tem só duas cunhadas aquela menina, ela tem 3 cunhadas, porque o segundo livro é da terceira cunhada, no caso é a cunhada mais velha. As gêmeas são as mais novas, nossa, confundi tudo aqui. Mas enfim, esse aqui é o da Ellen. E a Ellen se apaixona por um homem que é da classe operária, digamos assim, ele não é um lord, ele não tem um título, mas ele ficou muito rico com indústria. Ele é dono, assim, de uma fábrica de tudo quanto é coisa que você imaginar. Esse homem é muito rico e ficou amigo aí do primo delas que herdou o título, que no caso eu esqueci o nome do cara. O Rhys, né, ele é muito amigo do Devon. E o Rhys, ele conhece a Ellen quando ele sofre um acidente num trem. E aí ele vai se recuperar na casa deles, na fazenda, na casa dos Ravenels, na fazenda. E a Ellen começa a cuidar desse homem. E aí é quando eles começam a gostar um do outro. Só que ele tem
um segredo, ela tem outro segredo, esses dois segredos batem um com o outro, e aí você pensa como que eles vão resolver isso quando eles descobrirem, meu Deus. Pois é, minha gente, é um livro muito bom, gostei bastante, não é o meu preferido dessa série, mas eu gosto muito desse livro e desse casal também, porque a Ellen me lembra um pouco a Win, lá dos Hathaways, que eu já comentei. Ela é uma irmã, assim, mais contida, digamos assim. Só que ela ser contida não exclui a coragem que ela tem. Ela é uma pessoa extremamente corajosa e é aquela coisa, gente, as mais quietinhas são as mais perigosas. E a gente chega no livro que eu amo de paixão, que é... Ai, Um Acordo Pecaminoso. Esse livro é quando a gente conhece, adivinha só, aqui é a Pandora, uma das gêmeas, e a Pandora vai se apaixonar por ninguém mais, ninguém menos do que o filho Gabriel da Eve e do Saint Vincent, que eu falei lá de Pecados do Inverno, vocês lembram? Pois é o filho da Eve, gente, aqui. E é muito divertido, porque ele é a cara do pai, ele é exatamente como o pai era. E aí, tipo, é muito legal, gente, de verdade, de coração. Eu amo esse livro, principalmente por essa ligação com o livro da Eve, que é um casal que eu amei mesmo. E aqui a Pandora, que é uma mulher super independente, ela não quer se casar, principalmente porque ela tem tantos sonhos pra ela tem tantas ideias, ela quer ser empresária que nem o Rhys. Ela começa a criar jogos de tabuleiro, então ela tem muitas ideias e ela tem vários jogos que ela tá produzindo em parceria com o cunhado Rhys, que casou com a Ellen. Então ela não quer se casar, porque se ela se casar, as coisas que ela conquistou pra ela vão ter que ir pro marido, porque era isso que acontecia naquela época. A mulher deixava de ter as coisas quando se casava, tudo passava pro nome do marido. E ela não queria mais isso. Então, ela não queria isso, né? Porque mais não, ela realmente tinha muita independência, ela não quer perder essa independência se casando com alguém. E aí é quando a gente percebe que o Gabriel, ele tá muito empenhado em fazer ela aceitar. Só que no começo, eles se envolvem, assim, numa situação um pouco problemática que vai comprometer a reputação dela. Então eles precisam se casar pra reverter isso. Só que ela não quer se casar, ela tá nem aí pra reputação dela. E no começo ele quer ser o bom moço, ele vai falar assim, não, a gente tem que se casar, a gente precisa reverter essa situação. Eu não vou estragar sua reputação pra deixar você mal falada. Aí ela, não tô nem aí de ficar mal falada, pode ir se casar com quem você quiser, eu não vou casar com você. E aí é engraçado ver um libertino tentando convencer uma menina a se casar com ele, sendo que nenhum dos dois tava querendo isso no começo, sabe? E é muito legal, eles são muito divertidos, esse é um dos meus livros favoritos da minha vida. Depois a gente vai ter mais um da série dos Ravanels, que é Um Estranho Irresistível. Aqui a gente vai sair um pouquinho do âmbito criado, familiar ali, criado nos outros livros da série, porque aqui a gente vai ter um Ravanel perdido. É um Ravanel de uma linhagem um pouco mais distante da família, mas também um Ravanel que se parece que tem os traços dos Ravanels do Devon e do West, que é o outro Ravanel, irmão do Devon ali, que quando herdou o título veio com ele. E aí aqui a gente vai ter um Ravanel perdido, então a gente vai ter a família descobrindo isso, que é muito divertido, que é muito legal de ver, muito interessante. E aqui a gente vai ter a primeira doutora mulher desse período da Inglaterra, assim, a primeira médica mulher, que é uma mulher que sofre muitos preconceitos por ser mulher, então tem muita gente que não quer se consultar com ela, que não aceita a ajuda dela só por ela ser uma mulher, gente, simplesmente por isso. E é muito legal porque essa mulher, essa doutora aqui, a Lisa Kleypas se baseou em uma mulher que realmente existiu. Então aqui a gente tem um pano de fundo histórico que realmente pega a gente porque... Olha, arrepiei. Porque tem uma verdade, foi criada uma ficção em cima de uma verdade. Então eu gostei bastante desse livro, eu gostei muito. Não é um dos livros mais levezinhos, mais fluidos que eu já li, mas eu gostei muito pelo impacto histórico que isso tem, que eu achei muito importante colocar essa representatividade, que é uma mulher daquela época, a primeira mulher médica da Inglaterra, assim. Então eu achei muito importante, achei muito válido esse livro, gostei muito. O último livro da série dos Ravanels, que também é um dos meus favoritos da vida, é Uma Herdeira Apaixonada. E aqui a gente tem o West, que é o irmão do Devon, aquele primo que herdou o título do primo morto.
o irmão dele, o West, que é, desde o primeiro livro, ele é um libertino, ele é muito... Como é que é? Ocioso, é a palavra que eu tava tentando lembrar. Ele é muito ocioso. Então, no começo do livro, você vê uma pessoa completamente diferente, assim. E aí, ao longo dos livros, você vai vendo ele se envolvendo com os assuntos da terra, com a produção do que eles... Ele começa a criar uma mente empreendedora que você não via no começo do livro. E aí ele começa a se interessar pelos assuntos da fazenda, da terra que eles herdaram. E ele fica tão engajado que ele começa a tomar conta sozinho da propriedade rural dos Ravanels. Então ele se torna uma pessoa completamente diferente. Ele emagrece 1001 quilos lá, muitos quilos. E aí ele muda completamente a feição dele, ele muda de personalidade, ele muda de hábitos, ele é uma pessoa renovada pelo trabalho, sabe? E isso é muito bonito de ver, o crescimento desse personagem. Aí quando chega nesse livro, ele tá começando a sentir falta de ter alguém com quem partilhar as coisas. É porque ele realmente, apesar dele ter uma opinião muito baixa dele, porque por causa do passado dele, passado errático dele, assim. Então, quando chega nesse livro, ele se apaixona perdidamente, adivinha por quem, gente? Pela filha da Eve e do Vincent, lá de Pecados no Inverno. Então aqui a gente tem também mais um pouco dessa ligação dos livros, das histórias, que eu amo de paixão ver. E aqui a gente tem uma protagonista que tá traumatizada porque ela é viúva, perdeu o marido. E aí acontece que ela já tem filho, ela já tem um filho. E aí ela tem essa questão de que a prioridade na vida dela é o filho, entendeu? E isso também é muito legal de ver, que é ela colocando a prioridade no filho, nela, entendeu? Ela com a família que ela já conhece. E aí chega esse novo homem pra abalar as estruturas dela, uma pessoa que nunca mais estava pensando em se casar, porque ela tinha certeza que o amor da vida dela já tinha morrido. E ela não tava pensando mais nisso, sabe? Porque ela já tinha na ideia da cabeça dela que aquele amor de infância com o marido, que cresceu ali apaixonado e aí casou e teve alguns anos de felicidade, morreu e era aquilo que ela ia ter pra ela, sabe? E aí quando esse homem aparece completamente diferente de tudo que ela já pensou, isso vai abalar as estruturas dela e é simplesmente envolvente, emocionante, lindo de ver. E eu amei esse livro, ele fechou assim com 1 milhão de chaves de ouro essa série. Por último, mas não menos importante, o meu livro lido mais recente da Lisa Kleypas, que foi De Repente Uma Noite de Paixão, que é volume único. Eu já tenho resenha desse livro aqui no canal, então eu não vou falar muito dele, vocês vão lá ver a resenha, eu vou deixar aqui nos cards. Esse livro que foi pra mim o livro mais bem escrito da Lisa Kleypas, porque ela colocou muitas coisas importantes, muitos assuntos importantes nessa história, sem perder o romantismo, sem perder a essência de romance de época, que é um livro de leitura fácil, de leitura leve, que muitas vezes é superficial, mas que aqui pegou um problema da sociedade da época e escancarou, jogou no ventilador, assim. Então foi um livro que eu amei de paixão, amei muito ler. E é isso. Bom, gente, e agora a gente vai pro top 5 livros que eu li da Lisa Kleypas. Meu top 5, gente. 10 não. Top 5. Eu já falei um pouquinho de todos, então eu vou só apresentar pra vocês, pra mim, o meu ranking dos 5 melhores. Vou começar do 5º até o primeiro, tá bom? Como eu já falei um pouquinho deles, vocês não vão ficar bravos comigo, né? Eu não vou ficar falando demais, que esse vídeo vai ficar enorme. Então vamos lá. Em 5º lugar, e por ser o livro mais bem escrito, mais problematizado da autora, ficou De Repente Uma Noite de Paixão, que, como eu disse, já tem resenha desse livro aqui no canal. Pra mim, esse livro tá no 5º lugar. Ele só não tá em primeiro lugar porque o casal em si não foi o casal que mais mexeu com o meu coração. Mas eu achei a história em si muito importante, então pra mim ele não podia não estar no top 5. Em 4º lugar, Pecados no Inverno, né? Claro que eu já disse que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Pecados no Inverno é o livro pra mim que tá em 4º lugar por causa do casal e principalmente pela continuidade que a gente tem desse casal em outros livros, que continua mantendo aquela aura de casal especial, de história especial, e que mesmo vendo eles mais velhos, muitos anos depois, isso não tirou
a preciosidade que é esse relacionamento. Em terceiro lugar, Um Herdeiro Apaixonada, porque é um livro que, apesar da premissa ser muito divertida, assim, ele vai entrar em questões emocionais mais profundas do luto e da superação desse luto e de filhos e uma pessoa nova e a responsabilidade de um homem se envolver com uma mulher que tem outras prioridades que não são o romance. Então, pra mim, esse livro aqui é muito importante, eu gostei muito dele e pra mim ele tá em terceiro lugar. Em segundo lugar, não tem como ficar de fora, Paixão ao Entardecer, da Beatrix, que é a personagem muito especial, que é um livro muito especial pra mim. Eu amei demais esse livro, eu já falei isso pra vocês, então eu acho que vocês têm que ler pra entender o que eu tô falando, mas esse livro, pra mim, ele foi simplesmente perfeito. Eu amo esse livro, pra mim ele tá em segundo lugar, principalmente pelo sentimento que ele deixou em mim. E em primeiríssimo lugar, gente, o livro da Pandora com Um Acordo Pecaminoso. Essa mulher independente, esse libertino que quer se regenerar. Aqui a gente tem dois personagens que não se encaixam na razão, assim. É muito divertido, é muito bonito, é muito envolvente, é extremamente romântico. Gente, eu simplesmente amo esse livro. Pra mim, tem que ser ele em primeiro lugar. Não que ele seja o mais importante em questão de assuntos problemáticos e não sei o quê, mas simplesmente pelo sentimento que ele me trouxe. Foi uma leitura muito prazerosa, muito, muito, infinitamente prazerosa. E eu amo de paixão esse livro. É o meu primeiro lugar. Bom, gente, é isso. Eu falei demais nesse vídeo. Espero que vocês assistam até aqui. Se você tá assistindo esse pedaço, é porque você assistiu até o fim. Eu te amo de paixão. Muito obrigada por tudo, gente. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês leiam esses livros. A Lisa Kleypas é uma autora excepcional que eu amo. Eu sempre leio tudo que ela lança. Como eu disse, eu falei dela só nos romances de época, porque eu ainda não li os livros dela atuais, assim, das séries que não são romances de época, de outros gêneros. Mas eu amo essa autora e simplesmente eu precisava falar dela aqui. Esse vídeo é um guia Lisa Kleypas, então se você quiser outros vídeos parecidos com esse, comenta aqui embaixo qual autor você quer ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.